E aí, meus amigos, estamos começando mais um vídeo da série do Setup JJ. Dessa vez vamos fazer os estudos do contexto de Vale 3, ações ordinárias nominativas de Vale SA no Setup JJ. A partir de agora, meus amigos, eu estou trazendo um conjunto mais enriquecido da análise da gente no Setup JJ, tá? Eu sempre falo para vocês o termo contexto e cada vez mais agora eu vou trazer esse conceito à prática das nossas análises, dos nossos estudos, tá? Para vocês observarem que há um conjunto de coisas, de um quebra-cabeças, que eu analiso toda semana e eu peso essas coisas para chegar às conclusões que eu faço no sentido de qual é o melhor ativo a se operar, né? Qual é o melhor momento, o porquê desse momento, tá bom? Então a gente vai aos poucos agora. Eu acho que eu já trouxe alguma coisa de múltiplos, né, da questão de análise fundamentalista. Trouxe muita coisa sobre a questão da parte de análise técnica, né, inclusive da nossa tela do setup. E trouxe também a questão comparativa, né, o benchmarking, né? E agora a gente vai amarrar essas coisas aos poucos, umas às outras, para vocês entenderem, para a gente chegar ao final desse ciclo, né, da coisa de como eu faço a análise dentro do Setup JJ e a gente complementar toda a informação a partir dos conceitos que a gente já tem transmitido aí nessa série de vídeos do Setup JJ. Aqui estão as nossas redes sociais para quem se interessar em seguir, tá? É importante fazer um disclaimer que não se tratam de recomendações de compra ou venda de nenhum ativo. Eu não sou analista de valores e nem comercializo análises. Tratam-se apenas das minhas perspectivas pessoais, que eu compartilho aqui de forma totalmente gratuita para que a gente possa evoluir, né? Essa é a tela do Setup JJ. A principal caminho que a gente procura aqui no Setup, né, é interpretar o como, o quando, o onde e o porquê dos movimentos mercadológicos no objetivo de aferir o maior resultado com a maior eficiência possível de ganhos. Esse é o slogan do Setup, meus amigos. Grandes ganhos, pequenas perdas. A gente sempre busca isso, ganhar muito e quando perder, perder pouco. Essa é a tela analítica do Setup, né? Eu chamo ele carinhosamente de relógio suíço, todos já sabem. Nós já temos mais de 140 vídeos aqui, tá? Vídeos esses que trazem vários conceitos. É importante assistir um a um, porque cada vídeo eu trago uma perspectiva que é observada, tá? E uma forma de ver o porquê que é relógio suíço, né? Nós trabalhamos com esses indicadores aqui que eu considero como engrenagens de um relógio, né, suíço. Na busca de trazer o melhor timing, né? A melhor hora certa, tá? De entradas, de saídas, né? E inclusive de não operar, tá? Nós temos, como eu falei, vídeos aqui explicando cada indicador desses, o porquê que eles estão no setup, como cada um foi desenvolvido, como é a utilização de cada um de forma individual e no conjunto do relógio suíço, no conjunto do Setup JJ, tá? E eu preciso sempre trazer que a principal peça de qualquer setup, inclusive do nosso relógio suíço, do Setup JJ, somos nós mesmos, né? Não adianta nada você ter um ótimo relógio e não saber ver as horas, né? Dentro do setup é a mesma coisa, tá bom? E para isso a gente traz o nosso conceito de tripé da disciplina, né? Que é a disciplina técnica, que é você conhecer, né, o ativo que você opera, você ter cultura gráfica, você ter cultura de mercado, você conhecer, né, o que é o mercado financeiro, o que é um derivativo, o porquê que é o ticker tem um número no final, por exemplo, né, o número 3, número 4, número 5, 6, 11, que a gente sempre está vendo aí, tá? Os prazos, o que é um derivativo, o que é um contrato futuro, os vencimentos, o que são opções, como isso influi um no outro, o câmbio, se o câmbio influi no seu mercado, no seu ativo que você opera, né? Se um indicador opera, se tal mudança econômica, de política econômica altera o seu ativo, tá? Os seus indicadores, tudo isso é cultura de mercado, tudo isso é disciplina técnica, tá bom?
A disciplina física também é importante, porque a gente precisa ter saúde para operar, a gente precisa dormir bem, a gente precisa comer bem, a gente precisa acordar disposto, né? Porque se a gente não acorda disposto, a gente tem pouco poder de concentração, né? A gente tem problemas aí para se concentrar, né? A gente não vai ter aquele tônus todo de decisão, até na questão da gente de autoconfiança, isso influi, né? E a disciplina emocional, né? A gente precisa estar bem, a gente precisa ter a vigilância sobre em que ambiente a gente convive, sobre o que a gente olha na nossa vida, porque a gente só vai para onde a gente está olhando, tá bom? Se a gente vive olhando o problema em vez de olhar soluções, o mercado também vai ser um problema, tá? E tudo que a gente é fora do mercado, meus amigos, vão ser refletidos nos nossos resultados no mercado financeiro, tá? Não tenham ilusões, tá? Tudo que você é no mercado financeiro, se você é o nervosinho, se você é a pessoa calma, se você é a pessoa ponderada, se você é a pessoa que pensa antes, se você é a pessoa que pensa muito antes, se você tem muito medo, se você é muito levado à ira facilmente, se você se relaciona com pessoas problema, tá? Tudo vai ser trazido para o mercado, tá bom? Procurem não pular etapas, tá? A pessoa que acha que isso aqui não é tão sério, isso aqui não é tão importante. Acredito que todo mundo, a maioria de todos, né, tem coisas que estudou lá na época do primeiro grau e do segundo grau que pensa hoje, poxa, se eu tivesse prestado atenção naquela época, hoje eu teria um conhecimento melhor, uma maior capacidade de operacional, né, no mercado, na vida em si. A gente vê muitas coisas e as pessoas pensam, poxa, eu vi isso na escola, mas não lembro, vou ter que estudar de novo, vou ter que aprender direito, porque na escola eu não aprendi, tá? Tudo isso vai influir no mercado financeiro, tá bom, meus amigos? Vamos em frente, vamos para o vídeo. Essa é a tela da dinâmica do Fibonacci, né? O Fibonacci é uma técnica, né, de níveis de Fibonacci, desenvolvida pelo chefe, pelo Marco Aurélio Rossi, e ele deixou essa herança para a gente aqui, que todos sabem que é mais uma das técnicas que a gente usa no Setup JJ, no nosso relógio suíço, tá? Essa tela eu sempre tenho deixado aqui nos vídeos, para quem quiser tirar um print, está aí. São os possíveis, prováveis caminhos do preço a partir do nosso traçado de Fibonacci, tá? Vamos lá para estudos em Vale 3 no Setup JJ. Bem, esse é o gráfico mensal, né, de Vale 3, né, ações ordinárias nominativas de Vale SA. A gente lembra que a gente sempre traz o gráfico mensal de Vale, para que a gente saiba da história, né? Aqui a gente tem a movimentação do ativo, do preço do ativo, nos últimos 20 anos, ou seja, de 2004 para cá, né? A gente vê que é um ativo que subiu, né? A gente vê como ele passou por determinadas crises, ó. Por exemplo, a crise do subprime em 2008, a crise do PT até a queda da Dilma, né, que foi em 2015 e 2016, tá? A recuperação a partir do governo Temer e Bolsonaro, né? A gente vê, ó, que ele fez um tripé, ele fez um topo triplo aqui, né? Agora há pouco tempo, ou seja, o primeiro topo veio na crise da pandemia, né? E foram vindo os outros topos aí, e nós temos esse triplo teste aqui da resistência, ou seja, do topo, né? A gente vê também que o ativo, ó, aqui no semanal ainda está com as bandas de Bollinger abertas da queda, tá? Apesar desse mês aqui, ó, de maio, está positivo. Esse último candle é o candle de maio, né? O preço tem recuperado esse mês aqui, né? Lembrando que entramos... me perdoem, esse aqui é o candle de junho, né? Não é o candle de maio não, tá? É o candle de junho. Nós já tivemos dia 1º e dia 2º, dia 2, né? Dia 1º e dia 2 agora, quinta e sexta-feira agora passadas, né? Então o mês de junho está positivo, tá vendo? O ativo voltou a recuperar, ó, sendo que ele bateu, será que é coincidência? No 23 do Fibonacci aqui voltou, tá vendo? Ó, né? O volume, né, a gente sempre lembra que está com uma queda, né? A gente vê, ó, que aqui está sendo montada uma falha de fundo, ó, tá vendo? Né? O fundo anterior está mais baixo do que o fundo atual, ó, tá vendo? E o preço está recuperando, né? Isso aqui é um bom sinal de recuperação, tá? Lembrando que esse ativo
ele é um ativo muito suscetível, né, muito sensível à variação do minério de ferro, tá? A gente sabe, a gente acompanha que o principal mercado de minério de ferro mundial é o de Dalian, na China, né? Até inclusive lá no Twitter eu costumo publicar todos os dias o fechamento, né, do mercado lá. Haja vista que o mercado lá fecha na madrugada, né, do dia. Então, por exemplo, segunda-feira agora, né, amanhã, logo de manhãzinha a gente vai ter o fechamento do minério de ferro na segunda-feira lá na China, né? Já umas 5 horas por aí essa cotação já está fechada e a gente tem a variação, geralmente eu publico lá no Twitter, tá? E geralmente isso influi muito no dia sobre o preço, geralmente, tá? Não é 100%. Há uma correlação muito forte, né? E ajuda muito sobre o fechamento do preço de Vale, dentro de outras variáveis, né? Que inclusive hoje a gente está trazendo essa questão de contexto, né? Por isso, agora abordando essas coisas, tá? Então a gente vê uma queda de volume com uma alta ainda do preço, né? Ou seja, é uma divergência, tá bom? A gente vê aqui, ó, os níveis de Fibonacci, como falado, ó, o preço bateu no 23 e voltou, né? Já que ele voltou, tem um possível alvo aqui, ó, no 76 desse Fibo verde mesmo, né? Ou seja, dinâmica de Fibonacci, né? Bateu no 23, falhou, próximo alvo 76 lá em cima. E a gente tem essa convergência desses dois fibos aqui, no qual temos falado toda semana, né? O preço já rompeu para cima e para baixo, que são esses 76 aqui, tanto desse fibo azul quanto do amarelo. A gente tem, meus amigos, aqui um vídeo sobre Fibonacci no qual eu explico, né, essa hierarquia dos fibos que eu traço, tá? O amarelo, o azul, o amarelo que é em cima do semanal, o azul que é em cima do mensal, o roxo de alguns ativos que ainda existem, que é o fibo da pandemia e por aí vai, tá? Tem um vídeo aí disponível para quem se interessar, é só procurar aqui no canal que vai achar, tá? A gente vê aqui então, meus amigos, ó, que a média móvel exponencial de 200 está apontada para cima, a de 9 ainda para baixo, a de 27 também. O MACD é comprador, mas minguante ainda, tá? Ele ainda está caindo ainda aqui, né? O JJ Index, que é comprador, né? O PVT ficou flat aqui, agora meio virado, quase virado para cima já, ó, né? E o CCI 50 ainda é vendedor, porém ele deu uma seguradinha aqui na linha do zero, que é linha de possível suporte ou resistência. No caso aqui é suporte, né? O preço parou de cair, voltou, inclusive aqui não é coincidência, né, meus amigos? Isso aqui é estatística, é probabilidade. Ele bateu no 23 e segurou, né? Como ele bateu e segurou, vamos ver aí que o primeiro alvo é aqui na média de 9,27, né? E só depois que a gente está olhando lá para o 76, mas segundo a dinâmica do Fibonacci, né, é o filé mignon, né? 23,76, tá bom? Indo para o gráfico semanal aqui de Vale, ó, a gente vê aqui, ó, o topo triplo, né? Tá vendo, ó? 3 vezes testado esse topo aqui, que inclusive é o topo histórico do ativo, né? Tá? É o topo histórico do ativo aqui em R$ 96,18, né? O preço do ativo agora atual é esse, né? Fechamento de sexta-feira agora passada. 67,94, né? Ou seja, o preço bateu em 96,18, está em 67,94 agora. Aqui nesse gráfico semanal a gente vê, ó, que tem um gap down aqui, tá vendo? Né? Bem claramente. Temos as linhas de tendência de alta aqui, ó, que foram rompidas já duas vezes, ó, tá vendo? E agora, né, a gente tem aqui, ó, deixa eu trazer aqui uma lupa para a gente ver esse candle deixado aqui, ó. Tá vendo? Ele deixou um martelinho aqui, onde bateu o quê? Olha como é que vai fechando a questão do relógio suíço, que eu falo, as engrenagens, né? Ou seja, o preço bateu aqui, ó, na média móvel exponencial de 200, essa laranjada, tá vendo? Justamente no 23 do Fibonacci, tá vendo? Né? E segurou aqui, voltou, tem um martelo, tá? É importante observar isso, né? Esse martelo. Quem conhece candle sabe o que um martelo pode significar, a probabilidade, tá? Né? A gente vê então aqui que as bandas de Bollinger ainda estão abertas, ó.
para baixo, tá? Ou seja, ainda não perdeu a volatilidade da queda, porém ele bateu aqui nesse ponto que é importante, ó. A gente sempre comenta aqui que a duzentona é dura de romper. Olha o tanto de vezes aqui nessa linha de tendência de alta, ó, que a duzentona já foi testada, tá vendo, ó, né? A gente lembra da frase do Al Brooks. Eu vou até deixá-la aqui, né? Para que a gente fixe ela, tá? 80% das tentativas de reversão falham, né? Al Brooks. Price Action. Trends, tá? Essa frase aqui do Al Brooks, meus amigos, nada mais é, tá, do que uma adaptação da lei de Newton, né? O que diz a lei de Newton, né? Vamos trazer aqui numa letra maior. Lei de Newton, terceira lei de Newton, lei da inércia, né? Um corpo em movimento tende a se manter em movimento, né? Sir Isaac Newton, né? Ou seja, Al Brooks trouxe o conceito da teoria de Isaac Newton, né, da terceira lei de Newton, para dentro do mercado. 80% das tentativas de reversão falham, tá? 20% não falha, né? 20% reverte, tá? Então nós temos aqui, ó, pontos importantes mostrado aqui no gráfico, tá? Para que a gente observe que a duzentona já foi testada várias vezes e ela não foi rompida. A gente está com mais um teste aqui, no qual o mercado agora, nessa primeira semana, né, nessa semana agora de junho, né, nesses 2 primeiros dias, deu uma revertida. Vocês vão ver no estudo de contexto nosso de hoje que a gente tem prováveis explicações, né, e elas estão aonde, segundo a minha lupa aqui? Elas estão dentro da questão das altas, né, nessa semana agora, tá, que vieram na cotação do minério de ferro, tá, Dalian? O minério de ferro essa semana deu uma boa recuperada aí. E aqui é possível a gente fazer o quê? A terceira pá do ventilador, tá? É possível, né? Então, olhando aqui, meus amigos, por enquanto, o que a gente vê aqui nesse gráfico semanal ainda, né? Explicando. A duzentona está flat, né? A média de 9 e 27 estão apontadas para baixo, MACD vendedor e crescente. A gente vê ainda as bandas de Bollinger abertas dando venda. A gente teve uma alta de volume aqui, inclusive comprador, tá vendo, ó, né? Ou seja, o volume subiu com força compradora, tá vendo? O JJ Index aqui, ó, que na semana passada a gente estava com receio. Por quê? Porque o PVT estava colado, ainda está, tá? Colado na média de 50. Porém, a gente vê um biquinho dele aqui virando para cima, ó, né? Um biquinho dele virando para cima. Ele não deu compra ainda, tá? E o próprio C650 ainda está vendido, ó, bem colado aqui no menos 100. Tá vendo, ó, né? Esses indicadores nossos aqui que dão maior segurança, principalmente o JJ Index, ainda não deram compra, tá bom? É importante observar isso. Porém, a gente tem sinais aqui de um possível cansaço da queda, ó, né? Por quê? Porque o preço bateu na duzentona, né? Toda a média móvel, tá, é um possível suporte ou resistência, né? Toda a média móvel. Por isso que 80% das tentativas de reversão falham. Ou seja, o preço vai, faz a regressão à média e continua o movimento dele, ó. Isso acontece com a média de 9, isso acontece com a média de 27 e acontece com a duzentona. Tá vendo? Né? Então, por enquanto, a duzentona serve aqui como o quê? Possível suporte, tá? Possível fundo. Ela bateu na duzentona, chegou aqui e segurou, né? No momento aqui, ó, que o preço rompe a média de 9 para baixo, por exemplo, a gente perdeu um possível suporte.
Como ela rompeu, aqui tem a estratégia de uma técnica que a gente já falou várias vezes, e no nosso vídeo de médias a gente explica isso mais profundo, tá? Que é a estratégia do Larry Williams. Essa aqui, por exemplo, é a 9.1. Por isso, a gente explica lá o do porquê primeiro a gente escolheu a média de móvel exponencial de 9 para estar no setup JJ, né? A média de 27 é a mesma coisa. Quando uma rompe a outra, ó, né? Dá mais força. Por quê? Porque uma linha de tendência a partir da média móvel curta para uma média móvel mais longa cruzou. Automaticamente o nosso MACD vira de lado, né? Ele era comprador aqui, ó, e foi perdendo força, virou vendedor e está continuando ganhando força. Ó. Uma média está se afastando da outra, né? Por enquanto, essa linha de tendência, segundo o MACD, né, nosso oscilador, a tendência ainda é vendedora e crescente, tá? Inclusive reforçada pela demonstração de volatilidade a partir da banda de Bollinger, né? A gente também tem o vídeo explicando aqui, que está no mesmo vídeo de médias, né? Explicando o que é banda de Bollinger, que é desvio padrão multiplicado por 2, que isso leva, né, 95% das amostragens em consideração, tá? Então, quando ele rompe a média de 9, ele está em 5% acima, né? Ou seja, ele rompeu os 95% da amostragem do desvio padrão multiplicado por 2. Né? Por isso, nesse ponto é mais perigoso você entrar a favor da tendência, porque a partir daí é como se você tivesse esticado um elástico ou esticado uma coleira de um cachorro, e aí ele vai ser puxado de volta, vai fazer a regressão à média. Né? Quem sabe aqui começou uma regressão à média? Né? Essa é a questão, essa é a pergunta de agora. Tá? Indo para o gráfico diário, né? O gráfico diário aqui de vale, né? A gente vê aquele terceiro teste aqui, ó, do topo histórico, né? Tá vendo? Né? E a gente vê a linha de tendência de queda. Essa linha de tendência de queda, a gente vê que ela ainda não está ameaçada, né? A gente vê aqui, ó, que o preço fez a regressão à média, abriu, ó, aqui na sexta-feira, ó, um gap up, né? Um gap para cima, né? E chegou lá na média de 27. Porém, ó, vamos olhar com mais cuidado aqui esse candle, ó. Tá vendo? Né? É um dojizinho lá, ó, batendo lá na média de 27. A gente vê, ó, que a média de 9 virou para cima, tá vendo? E a média de 27 começou a ficar flat. Tá vendo? Né? A gente vê que as bandas de Bollinger fecharam, ou seja, elas estavam abertas antes aqui para venda, né? Aqui, ó, e elas fecharam, perda de volatilidade do movimento da queda, né? Ou seja, o preço começou a respirar para uma possível reversão, possível, tá? Não estou falando que está vindo reversão. Aí a gente vê que o preço bateu, ó, repetindo, lá naquele 23 do Fibonacci. E aqui a gente tem um possível filé mignon, ou seja, 23,76 passando por esses dois níveis aqui, ó, né? Que é essa convergência de fibras. A gente vê, ó, que aqui no diário a linha da média móvel de 200 ainda é de queda, né? Ou seja, a linha de tendência de um prazo mais longo dentro do gráfico diário, né, é de queda ainda, tá? Né? A gente vê aqui, ó, que o volume cresceu bem, mas depois ele caiu, ó, né? Ele deu uma segurada, né? Ele deu uma animada com a alta, tá? Do minério de ferro. Eu preciso lembrar para vocês, aqui a gente tem outro gap down, ó, tá vendo? Ó, né? Como eu tenho falado toda semana, Vale é um ativo que virou o ativo dos gaps, né? Ele tem gap para tudo que é lado, tá? É muito gap aí. Se vocês olharem o gráfico com cuidado aí, vão ver vários gaps. Inclusive isso aqui é uma ilha de reversão, né? Só para trazer como educacional, ó, um gap para baixo, um gap para cima vira uma ilha de reversão, tá? O contrário também é verdadeiro, né? Um gap para cima, outro para baixo é uma ilha de reversão de queda, né? Tá? É gap para tudo que é lado, tá bom, meus amigos? A gente vê, ó, que o preço voltou, bateu na média de 27. O que a gente precisa lembrar aqui? Toda média móvel, tá, é um possível suporte ou resistência. Então aqui a gente tem que ver o rompimento disso, né? A gente vê, ó, que o volume cresceu e deu uma queda, né? E ele ainda está acima da média de 20, né?
Vamos ver como é que abre. A gente tem sinais que vêm anteriores, tá bom, meus amigos? Que podem dar um maior poder para a gente de decisão, tá? Na abertura do mercado, o que a gente já tem de dado importante que a gente pode analisar? Primeiro, minério de ferro. Como eu falei, por volta das 5 horas da manhã, a gente já tem o fechamento da bolsa de Dalian, lá do mercado de Dalian, né, na China, do minério de ferro, que é o principal mercado, né, e a principal commodity, a principal mercadoria vendida pela Vale é o minério de ferro, né. Então a gente já tem um dado importante lá às 5 horas da manhã. A gente tem mais 2 dados importantes, tá? A gente tem, que a gente acompanha, tá, as ações das australianas, né, que são as concorrentes da Vale, tá, que é a BHP Billiton, né, deixa eu colocar aqui, tá, que a gente acompanha também. Então, assim, em torno de 5 horas da manhã, nós temos o fechamento Bolsa de Dalian, China, né? Nesse horário, mais ou menos também, a gente vai ter aqui, ó, tá? Como que está indo, como é que está o fechamento. Pô, gente, desculpa se eu estou escrevendo errado, eu fiquei na dúvida agora se é com 2 L's ou não, tá? Billiton. Mas é a BHP Billiton, tá? O ticker dela é esse, né? BHP, tá? E também temos da Rio Tinto, né? Que o ticker é esse, tá? Esses dados aqui vão dar o quê? Um norte do possível caminho da Vale, né? Isso é contexto, tá bom? Isso é contexto, tá? Outra questão do contexto é o que eu tenho trazido nas semanas aí, né? O fechamento dos balanços, que são trimestrais, como é que a empresa tá tendo lucro, não está tendo lucro, está crescendo, patrimônio líquido, endividamento, né? Tudo isso faz parte de um contexto que a gente agora vai trazer uma amarração cada vez mais de todos esses dados até a gente fechar tudo isso, tá? Claro que de forma crescente, não vou trazer tudo de uma vez só, até para não complicar tudo, né? Eu quero que vocês entendam que a gente analisa contexto de ativo para tomar decisões, tá? Não estou falando aqui de day trade, tá? Day trade a gente simplesmente olha o gráfico de 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, 15 minutos, 60 minutos e toma as decisões ali na hora. A gente está trabalhando, quando a gente trabalha com day trade, a gente até com algum swing trade mais curto, a gente está trabalhando com ruídos, né? Mas quando a gente analisa, apesar de ter contexto, né? Isso aqui é contexto, tá? E esse contexto aqui serve para day trade também, né? Mas a gente vai fechar uma coisa aqui para a gente ter uma visão de decisão tanto para day trade e em contexto, tá? Quanto para swing trade, quanto para position, tá? Eu comento aqui para vocês que eu não sou adepto a fazer buy and hold, tá? Eu não vejo o ativo dessa forma. Respeito quem vê, tem as pessoas aí muito bem sucedidas, né? Que dão aula disso e não só na aula em si, mas também na realidade da vida deles, né? Como base, como Warren Buffett e tudo. Eu não vejo como receita da vida dos outros para minha, eu vejo como modelos que eu posso aproveitar determinada coisa ou não, e quem faz essa escolha sou eu, né? Então, voltando aqui para o gráfico, como falado, meus amigos, ó, a gente viu o contexto, né? Média móvel de 200 apontada para baixo, 9 para cima, ou seja, o MACD aqui está vendedor, porém minguante, a força de venda está caindo, né? A própria banda de Bollinger fechou, ou seja, caiu a volatilidade, né, dessa queda aqui, ó, né? A gente vê, ó, o JJ Index aqui, ó, vendedor ainda, mas com o PVT apontado para cima, ou seja, ele voltou aqui, ó, da linha da banda de Bollinger de 50, né, fez a regressão à média, ó, sinal de regressão à média. E o C650 começa a dar o sinal de compra dele aqui, ó, nesse rompimento da linha do menos 100 para cima, tá? Indo para o gráfico aqui então de 60 minutos de Vale, ó, né? Aqui a gente tem mais claramente, né, até com a própria banda, a média móvel de 200, né, média móvel exponencial, a gente vê mais claramente uma linha de tendência de queda.
A gente vê aqui, ó, na sexta-feira um gap up, né? Um gap para cima, tá vendo? Sendo que ela bateu na duzentona aqui, como nós falamos, né? A duzentona é dura de romper, né? A gente viu o gráfico semanal lá que ela está testando a média móvel de 200 por cima, né? Ela está segurando ali, né? Vamos ver se ela cai mais ou não. E aqui no caso, né? No gráfico de 60 minutos a gente vê ela testando por baixo, tá vendo? Ó, né? A gente vê, ou seja, o que é linha de tendência de queda, né? Topos e fundos descendentes, tá vendo? Isso é uma linha de tendência de queda, tá? Agora, o que a gente vê aqui, ó? Esse topo aqui, ó, foi rompido, tá vendo? Ó? Esse topo anterior foi rompido, né? Porém, a gente tem a duzentona aqui, né? Então precisamos ter atenção aqui para não entrar. Essa é a minha visão. Eu não estou falando para alguém fazer como eu estou vendo. Eu simplesmente estou passando a minha visão, tá? Para mim aqui é importante que essa média de 200 aqui seja rompida para eu arriscar alguma compra aqui, tá? Eu não fiz compra, não movimentei esse ativo agora nesses dias, tá? Apesar dele começar a fazer uma linha de tendência de alta, ó. Topos e fundos ascendentes, né? Ela fez uma lateralização aqui, tá vendo? Ó? Durante todo o dia, ela fechou com gap up, né? Ela abriu, quer dizer, com o gap up, porém segurou aqui na duzentona, tá vendo? Nesse nível aqui do Fibonacci. Olha o nível do Fibonacci aqui, ó, é um 23, tá? Se ele falhar aqui, meu alvo vai lá no menos 11, tá? Se ele romper, filé mignon, né? Lá no 76, tá vendo? Né? Sendo que aqui, ó, tá o 76 daquele Fibo verde que nós anunciamos, nós falamos lá nos gráficos mais longos, que o alvo dele é bem lá mais em cima, tá bom? Aqui, ó, a gente vê ainda a duzentona apontada para baixo. Ela perdeu a força, ela tá perdendo a força de queda dela, ela tá menos apontada para baixo, mas ainda está virada para baixo, tá? A média de 9 de 27, ó, já estão apontadas para cima, MACD comprador e crescente, bandas de Bollinger abertas, né, dando volatilidade para essa alta. Tem uma queda de volume aqui, que me preocupa, isso é uma divergência de volume com preço, né? E a gente lembra da frase do Joel Greenblatt, né? Deixa eu trazer ela aqui, né? Que eu sempre lembro, né? O volume é a locomotiva que leva os vagões do trem do preço para aonde vai, né? Joel Greenblatt, tá? Então eu sempre estou de olho no volume. O volume aqui para mim tá caindo. Isso para mim é uma coisa que me traz mais uma atenção, né? Ou seja, o volume está caindo e o preço subindo, né? Será que essa alta tem sustentabilidade, né? Vamos ver. Nós vamos ter avisos aqui, sinais de rompimento, né? Da abertura desse Fibonacci no 23 aqui, né? Para ir para o 76 lá em cima. Nós vamos ter aqui, nós vamos ter aqui também o rompimento dessa duzentona, que é importante, tá? É importante também observar que pode ser que faça um pullback, né? Um trollback aqui nesse caso, né? Quando rompe para cima é trollback, ele rompe e falha, né? Quando rompe para cima e falha é trollback, para baixo é pullback, tá? A gente vê aqui, ó, que o JJ Index virou para compra, ó. O PVT rompeu a linha dos 50 aqui, da média de 50 para cima, ó. Porém está flat, né? Ele não rompeu com força, ó, né? Ele está lateral aqui, ó, tá vendo? Bem colado aqui na linha dos 50. O C650, que já era compra desde aqui de trás, ó, onde o JJ Index fez o sinal de regressão à média, ó, tá vendo? Ele rompeu a linha do 100 para cima, ele quase que deu, ele chegou a dar, ó, ele chegou a dar aqui uma sobrecompra quase, ó, né? Porém ele voltou também, tá? Ele tá flat aqui também, né? Então, tudo é importante se observar para ver se essa alta, né, aqui, ó, dos últimos dias da semana, tá, vão ter sustentabilidade para continuar a subir, tá bom? Ou
se na verdade nada mais é do que uma regressão à média ou uma correçãozinha, porque, como falamos sempre, o mercado não sobe em linha reta, né? Ele faz topos e fundos ascendentes ou descendentes, às vezes rompe, fazendo um pullback ou throwback, e volta a sua linha de tendência, como falado inclusive na frase que trouxemos aí do Al Brooks, 80% das tentativas de reversão falham, né? Então todos esses sinais montam um contexto, né, que a gente vê aqui, ó, né? A gente vê que o preço segurou na duzentona aqui no gráfico semanal, tá? A gente vê que aqui, ó, no diário, a duzentona já foi rompida e está lá para baixo, né? Sendo que ele segurou no 23 desse Fibonacci em verde, tá bom? E dentro do gráfico de 60 minutos, a gente vê mais claramente ainda, ó, linha de tendência de queda, no diário, linha de tendência de queda nos 60 minutos. Está segurando aqui na duzentona. Esse rompimento aqui é importante se ele acontecer para cima. Me dá uma maior segurança de perenidade dessa alta, né? Como falado em questão de contexto, nós temos a correlação do ativo Vale com o ativo minério de ferro. Vamos ver como é que vem amanhã, que é segunda-feira, o minério de ferro. Se ele vir com uma alta, me dá uma maior força para eu acreditar que essa alta vai continuar, tá? Apesar que a gente viu nessa semana que vários dias o minério de ferro fechou em alta e o preço continuou caindo de Vale, tá? Isso a gente precisa observar. Ou seja, a correlação não é 100%, tá? Não é toda vez. E a gente vai ver isso aqui agora nos gráficos comparativos que eu vou trazer, tá? Hoje de uma forma simplificada e como eu falei, com o tempo eu vou complicá-los um pouco, trazendo outras variáveis que a gente utiliza, tá? Então o contexto do ativo é esse, meus amigos, ó. O preço está numa linha de tendência de queda aqui, né? Apesar da linha longa ser de alta, ó, né? No semanal, ele está caindo aqui, chegou nessa duzentona que é um ponto de teste importante, né? E o ativo, nesses primeiros 2 dias de junho, voltou a subir. Tem um candle de alta dentro do mês de junho, né? Aqui dentro do gráfico diário, a gente vê mais claramente uma linha de tendência de queda, inclusive com rompimento de fundo anterior, porém ele rompeu e voltou, ó. Ele segurou aqui agora, ó. Ele já está aqui em cima, ó, né? E o topo anterior e o fundo anterior está aqui, ó, né? Ó. Aqui está o fundo anterior, ó, né? Tá bom? E o preço está aqui agora, né? Tá? E no gráfico de 60 minutos a gente vê também uma linha de tendência de queda com esse teste dessa duzentona. Temos rompimentos a serem feitos para confirmação se vai virar para alta mesmo, tá? E todo mundo que está no mercado, essa é a minha visão, precisa, dentre outras coisas, né, que eu classifico lá dentro de raízes, precisa ter paciência, né? Não precisa, a gente não pode querer acreditar numa coisa. A gente simplesmente tem que ver a coisa acontecer para entrar, tá bom? E para mim um dos sinais é esse rompimento dessa duzentona aqui, a abertura desse filé mignon, uma volta de volume aqui, porque não está tendo, ó, tá? E o JJ Index ficar mais seguro aqui nessa coisa. Ele não está comprado, mas não está com segurança, né? Ele está flat, tá? Indo para os gráficos agora então comparativos, ó, a gente traz mais outras variáveis para o que? Análise de contexto, né? Aqui a gente está com um gráfico comparativo de 15 minutos. Quando a gente vê o gráfico comparativo de 15 minutos, a gente está vendo mais ou menos os últimos 10 dias de movimento, tá? Então, falando de correlação, meus amigos, ó, a gente vê aqui, ó, aqui é a linha 0, tá bom? Então a gente vê que ninguém, ó, dentro dos ativos comparados aqui, está negativo, né? Todo mundo está positivo aqui nos últimos 10 dias, tá vendo? Né? A linha 0 está aqui no dia 24, né, de maio, ó, tá vendo? E o último dia aqui da cotação do dia 2, né? Tá bom? Dia 5 é amanhã, né? Segunda-feira, tá vendo? A gente vê então, ó, que Vale subiu nesses últimos dias, está com um movimento positivo de 4,4%. A gente vê que o minério de ferro subiu 3,9%. A gente vê que o Ibov subiu 2,40% e a gente vê que o dólar subiu 0,71%. Ou seja, o que a gente vê aqui a partir dessa simples comparação aqui, tá? Que o minério que Vale subiu mais do que o minério de ferro, subiu mais do que o Ibov, ou seja, a carteira teórica, né,
da Bovespa, da B3, né? E subiu mais do que o dólar, né? Ou seja, foi o melhor ativo a se movimentar dentro desse período, apesar que ele teve altas e baixas, né? Ó, tá vendo? Se a gente vê aqui no movimento, a maior alta foi junto aqui, ó. Não, a maior alta no final das contas foi de Vale, porque aqui ela ainda rompeu essa alta, né? E fez um topo duplo aqui, ó. No 15, né? Ó, no 15 tem um topo duplo, né? Que é uma figura de possível reversão, tá? Então, e a gente vê, ó, que há uma mudança das cadeiras aqui, ó, tá vendo? Às vezes, ó, nesse caso aqui, ó, o minério de ferro caiu mais do que Vale, ó. Aqui eles se embolaram, ó, até que Vale aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, rompeu a variação positiva do minério de ferro, tá vendo, ó? Por isso essa diferença de 1% aqui quase, tá vendo, ó, de variação, né? A mesma coisa a gente vê acontecer com o índice Bovespa, ó. O índice Bovespa foi aqui, ó, até que aqui nesse ponto, ó, Vale passou a cair mais do que o Ibov, tá vendo, ó? A queda de Ibov, a queda de Vale, tá vendo? E a queda do minério, ó, tá vendo? De ferro, né? Tá vendo? E aqui nesse ponto aqui, ó, meus amigos, ó, quase no ponto onde Vale também rompeu o minério de ferro para cima, ó, ele deixou para trás também o índice Bovespa, tá vendo? Então tudo é questão de manipulação, de observação, de interpretação do contexto de um ativo que trazem várias informações para a gente tomar a decisão em determinado prazo que a gente vai operar, né? No 15 minutos aqui a gente está falando aqui de quê? De day trade, de um possível swing trade de 2, 3 dias, de uma semana, né? Tá? Indo para o gráfico de 60 minutos, ó, com as mesmas variáveis comparadas, aqui a gente está comparando mais ou menos os últimos 30 dias, o último mês mais ou menos, tá? Então aqui está a linha 0, ó. Quem está acima está positivo, quem está abaixo está negativo. Nesse caso aqui, a gente já vê, ó, que quem entrou no mês passado lá, ó, né, e comprou Vale, ó, já não vai estar tão bem quanto o Ibov, né? Quem comprou o Bova 11, por exemplo, né, tá melhor do que quem comprou Vale. O Ibov é o único ativo aqui, né, vamos chamar de ativo pelo fato de ter um derivativo, né, de ter um ativo de referência que a gente possa movimentar, né? A gente vê que o Ibov aqui está melhor do que os outros ativos, ó. O Ibov foi o único positivo aqui, o único que está com 8,10% de alta, tá vendo? Ó? O dólar, né? Ele está com uma queda de 1,70%. Ele chegou a ficar positivo aqui dentro desse período, ó, quase 2%, porém virou negativo de volta, tá vendo? Já no caso aqui de Vale, ó, só aqui ela chegou a ficar positiva bem pouquinho, tá vendo? Ó? E voltou para negativa, tá vendo? Ó? Né? Então Vale dentro desse período aqui, ó, tá com uma queda de 5,42%, né? E minério de ferro está com uma queda de 7,97%, ou seja, quase 8% de queda, né? O que vai me fazer acreditar que isso aqui é uma reversão? O contexto, tá? O contexto. Juntem as peças, né, do xadrez, juntem as peças do quebra-cabeça e montem ele, tá? Para você ter uma segurança maior, né? Por isso a gente dentro desse gráfico, inclusive comparativo aqui, eu ainda não estou trazendo ele completo. Aqui ainda vai ter o que? Vai ter o setor, que é o IMAT, né, que eu preciso comparar também. Eu preciso saber como é que Vale está dentro do setor, apesar dela gerar uma grande influência dentro do índice, tá? Do IMAT, do índice de materiais básicos, né? Eu preciso saber também o que? Como é que ela está em relação, que eu trouxe lá, né? A BHP, Billiton, né? Como é que ela está em relação a Rio Tinto, como é que ela está em relação a Anglo American, né? Eu comparo tudo isso para trazer uma visão do contexto de Vale, tá? Isso aliado ao que também? Aos dados de fundamentos dela, os múltiplos, né? Relação preço-lucro, endividamento, por aí vai, tá? Tudo vai se interrelacionar e trazer uma maior riqueza de análise de contexto para a gente, tá bom, meus amigos? Aqui, ó, a gente traz também o gráfico comparativo diário, né? Que a gente está olhando mais ou menos aqui os últimos 12 meses, tá? A linha 0 está aqui, ó, né? Quem está acima está positivo, quem está abaixo está negativo. Então a gente vê, ó,
que o único ativo aqui desses analisados que está positivo, né, dentro do período é o IBOV com uma alta de 14,22%. Né? Então, gente, muito cuidado com tudo, né, com o contexto das coisas, que a gente vê, ó, que Vale bateu lá no topo histórico dela, né, ou seja, com uma alta aqui, ó, de em torno de 37%, 38%, né, e, entre aspas, derreteu. Ela tá com essa recuperação aqui agora, né? A gente precisa ter sinais consistentes para ver se a gente entra ainda agora ou não, tá? E eu tô falando isso para que vocês pensem, tá? Para que vocês pensem, interpretem e tomem as decisões de vocês, as próprias de vocês. Não é a minha decisão, eu não vou tomar decisões por vocês, vou tomar por mim, né? A Vale aqui, ó, a gente vê que tá com uma queda acumulada aqui, ó, de 2,49% nos últimos 12 meses. O dólar está com uma queda de 6,67%, né? E o minério de ferro com uma queda de 7,36% aqui nos últimos 12 meses, tá vendo? O único ativo aqui, então, positivo é IBOV, né? Os outros ainda estão negativos aqui, ó, tá vendo? Né? Será que vão recuperar? A gente vê uma queda aqui muito grande, por exemplo, ó, do minério de ferro, né? Lá, ó, lá em novembro, né? Tá vendo? Né? E Vale sofreu, mas ela se recuperou bem mais aqui do que o próprio minério, né? Até o ponto aqui que eles se encontraram, ó, tá vendo aqui, ó? Nesse ponto aqui, Vale e minério de ferro se encontraram, tá vendo? E depois minério de ferro passou a cair mais do que Vale ainda, né? Elas chegaram aqui se juntar aqui na queda, né? E tudo. Indo para o gráfico semanal de Vale, né? Me perdoem, o gráfico semanal comparativo, tá? Não é o gráfico de Vale, é o gráfico comparativo, no qual a gente vai estar analisando aqui a variação dos últimos 4 anos, mais ou menos. Aqui está o ponto zero, ou seja, nos últimos 4 anos todos os ativos estão positivos, ou seja, eles ficaram mais caros. Ninguém está negativo aqui desses ativos analisados e comparados, né? A gente vê aqui que a maior alta é Vale, a maior alta acumulada, né? É Vale com 83%. 83,17%, sendo que a maior alta de todo o período foi do próprio minério de ferro, ó, que Vale não chegou ao ponto de nem acompanhar, tá vendo? O minério de ferro chegou nesses 4 anos a subir 200%, tá? E depois ele derreteu e devolveu, né, no qual levou Vale para baixo de novo, aqui, ó, tá vendo? Se a gente vê, ó, a história, claro que a variação não vai ser igual. Não é toda hora que um sobe que o outro vai subir, nem que o outro cai e o outro vai cair. Mas existe uma correlação, tá vendo? Não é uma correlação minuto a minuto, centavo a centavo, percentual a percentual, ponto a ponto, tá? Mas é uma correlação, né? A gente vê, ó, que um acompanha o outro, tá? Olha, tá vendo? Claro que é o descolamento, e eu vou explicar esse descolamento quando a gente olhar aqui, ó, o gráfico mensal, tá? Que é o longo prazo. Aqui a gente tem a variação dos últimos 20 anos comparativa, né? Aqui é o ponto zero do ativo, ó. Eu vou colocar um pouquinho aqui para a gente não cortar ali, né? O minério de ferro, tá? Quem está abaixo caiu, ou seja, ninguém está negativo, né? Nos últimos 20 anos. Quem está acima subiu. A gente vê Vale aqui, ó, com uma alta acumulada dos últimos 20 anos de 2.449%, né? Ela chegou a subir aqui, ó, quase 3.400%, né? E no final da lista aqui a gente vê quem? O minério de ferro, com uma alta de 14,71%. Eu falei tanto de correlação, não falei? Por que uma está tão descolada aqui no longo prazo uma da outra? Alguém tem alguma explicação? A explicação que eu dou, meus amigos, é a alta na eficiência da empresa, né? A empresa passou a ser muito mais eficiente dentro do mercado dela, dentro da produção dela. Quem acompanha Vale há muito tempo sabe das mudanças que ela fez no parque industrial dela, no parque de mineração dela, a instalação nessa fase aqui, inclusive, ó, 2017, 2018, né? Da questão das esteiras que ela colocou lá, do melhor tratamento das jazidas e tudo. Teve problemas? Claro que teve. Tem o problema de Brumadinho, né?
tem o problema do Rio Doce, tá? Que vão vir, mais dia, menos dia, vão vir uma demanda por recursos da empresa na questão das multas e tudo que ela vai ter que pagar, bilionárias, tá? A gente sabe disso e não é possível que quem está num ativo desse não tenha que ter conhecimento, tá? Mas esse descolamento aqui, ó, né? A explicação é o que? Eficiência, né? Eficiência, tá? O ativo no dia a dia, claro que ele está, né, ligado e mais sensível a essa questão de correlação com a commodity principal, né? A gente sabe que Vale não tem mineração só de minério de ferro, tá? Mas a maior parte, quase 80%, se eu não me engano, tá? Está dentro do minério de ferro. É a principal commodity do ativo. Então, quando o minério de ferro sobe ou cai no dia a dia, ela vai subir ou cair mais ou menos ali perto, tá? Nem sempre, tá? É uma correlação, não é 100% de segurança, porque existem outras variáveis. E aqui, para mim, a explicação desse descolamento aqui da grande alta de Vale frente ao minério de ferro foi a crescente eficiência da companhia, tá? A empresa subiu muito em eficiência no trabalho que ela faz. Como eu falei, tiveram problemas, e sérios, né? Problemas sérios. Como eu falei, existe um passivo aí a ser pago de bilhões de reais e mais dia menos dia essa multa vai ser aplicada, né? Há pessoas que têm as dúvidas que o Brasil não é um país sério, essa é a questão para um lado ou para o outro, mas a gente sabe que alguma indenização vai ter que ser paga em cima das catástrofes, né? Das grandes catástrofes que existiram em Mariana e Brumadinho, tá? A gente vê quem está no meio aqui é o Ibov, né? Ou seja, Vale teve uma alta aqui, ó, de 2.449% nesse momento aqui, na comparação dos últimos 20 anos. E o Ibov subiu 475,89%, tá? E o dólar subiu 187%, tá? Como eu falado, o minério de ferro 14,71%, que é um grande descolamento aqui uma da outra. E como eu falei, é interpretação de contexto, tá bom? Esse é um começo de uma visão adicionada aqui nessa questão de contexto que eu trago para vocês. Tá bom, meus amigos? É isso aí. E cada dia mais agora a gente vai reforçar para vocês a análise do ativo dentro dessa ótica de contexto, tá? É isso que eu quero trazer para vocês, porque a tendência, eu acho, da evolução aqui de cada um é chegar ao alto nível, tá? E para se chegar a alto nível, você não pode olhar simplesmente o que todo mundo está olhando, tá? Vocês vão ver aí que 90 e tantos % das pessoas, dos operadores, vão estar olhando uma coisa só, o gráfico só, né? Com seus indicadores lá e pronto. Podem ganhar dinheiro? Claro que podem. E alguns ganham, né? A gente sabe que não é a maioria das pessoas que estão no mercado que ganham, né? Mas a gente cada vez mais vai trazer aquela questão, né? Que a primeira função do trader é não perder dinheiro, tá? E eu acho que eu já passei uma boa visão aqui de como não perder dinheiro, grandes ganhos, pequenas perdas, administração e gerenciamento de lucros, de riscos e de lucros, né? A segunda função é ganhar dinheiro, né? E a gente já deixou muita coisa aqui sobre como ganhar dinheiro no mercado, né? Ajuste, gerenciamento de lucros, entrar na boa quando o mercado dá bons sinais. Hoje, por exemplo, mesmo que falado, né, foi a questão daqueles rompimentos ali que vão dar um sinal mais seguro para a entrada em uma operação, tá? Se a operação não se mostra mais relativamente segura, eu não estou garantindo meu capital e muito menos vou ganhar dinheiro, né? Então, a partir de determinados sinais que o mercado vão dando, a gente vai entrando com maior convicção de que a nossa probabilidade está mais a nosso favor, tá? E a partir desse momento agora, a gente vai olhar o mercado como contexto. Todo ativo tem seu contexto, tá? Ele tem correlações com outros ativos, ele tem o benchmarking, as comparações, né? E ele tem a criatividade também e capacidade, né, de interpretação da conjunção dessas variáveis no sentido de obter um resultado acima do que a média dos ganhadores recebem, tá? E a gente está chegando agora, a gente está caminhando para esse patamar de análise para tentar trazer o alto nível para todos, tá? Aprende-se o conjunto facilmente,
enquanto os detalhes só podem ser percebidos por um olho muito atento. Miyamoto Musashi, Gorin no Sho, o livro dos 5 anéis, ou o livro dos 5 elementos, né? É isso aí, meus amigos. O que a gente trouxe aí hoje foi justamente isso, né? A gente está vendo um conjunto de coisas, mas a partir da interpretação de detalhes, de coisas que a maioria das pessoas não veem, mas que geram efeitos na administração dos nossos investimentos, né? Das nossas coisas, das nossas vidas, tá bom? O sofrimento é passageiro. Desistir é para sempre. Lance Armstrong. É isso aí, meus amigos. Água fura pedra. Aqueles que passam por nós não vão sós. Não nos deixam sós. Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós. Antônio de Saint-Exupéry, né? O Pequeno Príncipe. É isso aí, né? A diferença entre pessoas bem-sucedidas e pessoas realmente bem-sucedidas é que as pessoas realmente bem-sucedidas dizem não para quase tudo. Warren Buffett. É isso aí, meus amigos. Se vocês não delimitarem as coisas boas dentro das vidas de vocês e deixarem entrar qualquer coisa, né? O resultado é que a vida da gente vai ser qualquer coisa. Então que a gente saiba escolher o melhor para manter com a gente, tá bom? Isso vai desde energia, até pessoas, até ambientes, até o que a gente pensa. A gente só vai para onde a gente está olhando, tá? Não se esqueçam disso. Colheita de sucesso é resultado de muito estudo, muita disciplina e incansável perseverança. Don't stop believing. Journey, né? Água fura pedra, tá? Administrem muito bem, por favor, suas raízes, tá? Eu não vou cansar de deixar isso aqui, tá? Isso aqui é a importância do resultado para as nossas vidas, tá? Ter boas raízes. Aquela parte que a maioria das pessoas não sabem, né? Que é a nossa dedicação, que é o nosso estudo, que é a nossa concentração, que é a vida que a gente leva, tá? Que é a disciplina que a gente tem, tá? Que vão nos trazer, né, os resultados para a vida da gente, tá? Que são o quê? Bons frutos, bons galhos, boas flores, né? Boas folhas, tá? É essa pequena parte aqui que geralmente observam e pensam, pô, que cara sortudo, né? Que moça sortuda, que não é, que mulher sortuda, né? Bem, com boas raízes a gente vai conquistar sim o sucesso consistente, tá? É isso, é por isso que eu tenho feito todos esses vídeos aqui, tá? É na tentativa de trazer isso para vocês, uma visão de que é possível para cada um de nós, para todos nós, tá? Todos nós podemos chegar lá, tá bom, meus amigos? Todo faixa preta é um faixa branca que não desistiu. Muito obrigado a todos, espero ter deixado algo de novo, de valor aqui a vocês, tá? Que vocês possam ver não só o mercado, mas como a vida como um todo, tá? Porque achar que o mercado é diferente da vida, não é. O mercado simplesmente é um ponto da vida, é uma profissão que a gente escolhe, tá? E tem que escolher ela por amor, tá? Não escolham só porque dá dinheiro, não, porque do mesmo jeito que o mercado dá dinheiro, ele pode levar seu dinheiro todo, né? Tenham consciência disso, façam o que vocês gostam, tá? E se for o mercado, muito bem-vindos. Isso aqui é uma atividade, gente, que muda a vida de qualquer ser humano, tá? E quando ele leva isso a sério, com disciplina, com boas raízes, né, a vida se torna muito boa, tá? Mas tem que ser tudo com equilíbrio, como falamos, tá bom? Até o próximo vídeo. Mais uma vez, muito obrigado. Água fura pedra.